Olá, tudo bem? Eu vou fazer aqui uns comentários a respeito do Peugeot 208 1.2 PureTech após a revisão de 20 mil quilômetros. Acabei de fazer a revisão de 20 mil quilômetros, vou fazer alguns comentários. No vídeo anterior, quando o carro completou 10 mil, assim que eu terminei a revisão, eu postei aí algumas impressões a respeito do carro, né, no primeiro trecho. Falei a respeito da economia, do consumo do carro. O computador de bordo, naquela oportunidade, marcou uma média de 16,1 quilômetros com litro de gasolina, que eu disse que é uma excelente marca, uma marca muito boa. Embora, por ter sido vendido como carro, me apresentado como o carro mais econômico do Brasil, não é uma realidade, né? Tem carro mais econômico e nesse aspecto me decepcionou. Falei de alguns pontos cegos desse carro, falei de iluminação interna, falei também do câmbio, que é um câmbio que eu não acho dos melhores, embora seja um câmbio até razoável, um câmbio bom, não compromete a dirigibilidade nem a segurança, mas a gente tem aquela impressão de que se não fizer um movimento casado, com a embreagem direitinho, direcionar bem o câmbio, né? Parece que vai arrebentar com tudo, vai empenar. Falei também das questões assim estéticas do carro, que eu acho muito bonitas. Posição da alça das portas aqui, de abrir e fechar, que às vezes me incomoda um pouco, porque encosta no joelho. Mas falei também que é um carro, né, com boa dirigibilidade, gostoso, seguro e tudo mais. Agora, essa semana, o carro acabou de completar 20 mil quilômetros rodados e eu já fiz a revisão. Eu tenho para dizer o seguinte, pessoal. Primeira coisa, o carro está como se novo fosse, né? Está muito bem conservado, pouquíssima diferença. Acho que só sinto mesmo aquela ausência de cheiro de carro novo, né? Que sai da concessionária. Do resto, o carro está em perfeito estado de conservação. Na primeira revisão, eu já não tinha feito nenhuma observação para para a equipe, né, da concessionária. Agora, nessa revisão dos 20 mil, também nenhuma, só foram trocadas aquilo que já havia sido planejado, mesmo os itens, né, que foram checados e trocados, aquilo que já fazia parte do planejamento para uma revisão de 20 mil. Apenas eu preventivamente pedi para que fosse feito um balanceamento, um alinhamento e um rodízio dos pneus, né, mas não foi detectada nenhuma diferença significativa. Me cobraram na concessionária R$ 100 para esse serviço. Quando eu comprei o carro, eu negociei, fiquei com 3 revisões gratuitas, então não teve um custo para mim essa revisão, assim como não terá também a de 30 mil quilômetros, né? A exceção por esses R$ 100 que me cobraram para fazer o balanceamento o alinhamento de direção. Então é isso, o carro tá assim, não tem ruído, aquela coisa de barulhinho nas portas, ranger de vidro quando sobe e desce, nheque-nheque na embreagem, suspensão, não tem barulho de suspensão batendo, não tem plástico com plástico, não tem nada acontecendo com esse carro. Realmente ele está como se novo fosse, mas é importante salientar que eu rodo sozinho nesse carro, né? E as vias do meu trajeto diário aqui em Brasília são vias muito boas, pavimentação muito boa, uma massa asfáltica de excelente qualidade. Embora Brasília esteja esburacada aí em vários lugares, né? Não estou dizendo o contrário disso, não, tá muito ruim. Mas no trajeto que eu ando, tá muito bom, não tem ondulações nem nada. Então o carro tá tranquilo, tá? Como se novo fosse. Em relação ao que muito chama a atenção do carro, em relação ao consumo, eu vou mostrar o computador de bordo e vocês vão verificar o seguinte, que em relação à primeira marcação, lá na primeira revisão dos 10 mil, a média aqui está menor, tá? Mas tem uma explicação para isso, e até ao contrário de se imaginar que ele piorou no consumo, a sensação que eu tenho é que houve uma melhora
nem tão substancial, mas teve uma melhora assim, no desempenho da economicidade desse carro. Porque, diferentemente de quando eu rodei os 10 primeiros 1.000 quilômetros, esse carro aqui agora ele passou a não só me levar para o trabalho, levar nesse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Como eu vendi o outro carro, esse carro passou a ser o bate-bate, o pancadão do dia, levar menino na escola, levar menino em natação, balé, essas coisas. Foram atividades que foram desempenhadas por esse carro agora. Então ele saiu daquele trajeto normal em que eu pegava para trabalhar, que são vias expressas né, de velocidade, sem trânsito, sem semáforos, e passou a rodar no centro da cidade, né? O centro da cidade é travado, é parado, muito carro, trânsito pesado, semáforos, para toda hora, enfim. E aí, naturalmente, o consumo numa situação dessa, ele não pode ser melhor do que na primeira hipótese, né? Então foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, vou ver se eu consigo acertar. Ó, vamos fazer uma primeira tomada aqui, ó. Eu espero que esteja dando para ver, mas é o seguinte: nessa marcação de 6.277 quilômetros, o carro fez 14,7 quilômetros de média com litro de gasolina, né? A velocidade média nesse trecho foi 29 quilômetros por hora. Tem uma marcação maior, que é essa primeira, ela marcou 9.148 quilômetros. E nesse trecho de 9.148 quilômetros, teve uma média de consumo de 15,1. E a velocidade média nesse período foi de 30 quilômetros por hora. O que acontece ali, na verdade? Vamos analisar aquilo ali. A marcação menor de 6.000, né, de 6.277 quilômetros, cujo a média calculada ali foi de 14,7. Esse é um trecho em que eu comecei a marcar depois que esse carro passou a fazer esse circuito mais travado, como eu falei, né? Com muito semáforo, com muito trânsito, né? Com mais retenção. E no dia a dia ali alterou. 14,7 eu acho que é uma marca muito boa para quem está submetendo o carro a essas condições de trânsito, condições mais travadas, né? E a marcação maior, que é aquela de 9.148 quilômetros, e ali a média já foi um pouco melhor, né? 15,1, ela englobou ainda um pedaço, né? Que eu só usava o carro, é uma marcação maior, então ela pegou também um trechozinho em que o carro só rodava para eu vir trabalhar. Então é o seguinte, comparando, analisando com a primeira revisão, quando lá marcou 16,1 e agora ele marca 15,1, a conclusão não é que o consumo aumentou, assim, o desempenho ficou menor, né? Ficou menos eficiente. Pelo contrário, eu acho que pelas condições em que o carro se submeteu, eu estou achando uma excelente marca. E como eu falei, eu sinto, é coisa do motorista, no dia a dia, que esse é um consumo melhor, né? Por conta dessas condições. O próprio vendedor, na época que eu comprei o carro, ele já tinha me alertado que a tendência é que depois dos 10.000 o carro tenha um desempenho ainda melhor de economicidade. Eu acho que isso se concretizou, não foi só um papo de vendedor, não, embora tenha aí caído um pouquinho, né? Mas com essa ressalva. Agora, eu preciso dizer para vocês o seguinte: nesse trecho de 9.140 quilômetros, teve um recorte de aproximadamente, eu vou fazer um recorte aqui, de aproximadamente uns 800 a 900 quilômetros, em que eu andei com esse carro, só no trajeto para o trabalho e para casa, que ele marcou uma média de incríveis 20 quilômetros com litro de gasolina. É impressionante. É claro que nessa situação eu andei bem pianinho, né? Eu ando sozinho no carro, andei com velocidade baixa, de 70, no máximo 80 quilômetros por hora. Trocas de marcha,
né, com baixa rotação ali, até no máximo 2.000 rotações por minuto. Ou seja, eu quis extrair do carro o máximo que ele poderia, eu precisava saber o máximo que ele poderia me render em economicidade. Eu precisava extrair o melhor desse carro. E eu atesto para vocês, na cidade, né, no trânsito urbano, embora em vias de rolamento, eu cheguei a incríveis 20 quilômetros de média com litro de gasolina, num trecho de uns 800 a 900 quilômetros. Aí eu, para rodar 800 a 900 quilômetros, eu devo levar aí uns 15 dias, de 15 a 20 dias. Então, nesse período, esse carro só fazia isso, não fazia mais nada. E assim, andando bem pianinho, bem tranquilinho, né, tal, tirando o máximo do carro, ele me deu esse resultado e eu achei maravilhoso, muito bom. Pessoal, no vídeo anterior, uma coisa que eu não comentei, eu acho que é importante, em relação à segunda marcha desse carro, com baixa rotação, o carro, a impressão que dá é que ele vai apagar, principalmente se você tiver com ar-condicionado ligado, se estiver na rua, ou então for uma subidazinha íngreme, embora aqui em Brasília é muito raro ter subidas, né, por ser uma região plana. Com baixa rotação, o carro na segunda marcha, você vai passar um quebra-mola, por exemplo, a impressão que dá, se você for sair de segunda, é que ele vai apagar, que ele vai morrer. Não aconteceu isso comigo, mas eu passei a ter mais cuidado e sair de primeira. E a mesma coisa se você estiver num cruzamento, tiver assim, chegando com o carro, saindo ali, chegando e com a rotação muito baixa, não tente sair de segunda. Você pode se colocar numa situação de risco, tá bom? É importante salientar isso. Acho que muitos carros são assim, mas nesse carro me pareceu assim, muito evidente. Se você tiver com o carro cheio, ou então com o ar-condicionado ligado, evite fazer saídas assim com baixa rotação na segunda marcha. No mais, o que eu poderia dizer? Esse carro ele tem um excelente isolamento acústico, também eu não falei no outro vídeo. A gente está conversando aqui, na boa, tranquilo, e lá fora o pau tá quebrando, né? Tem ônibus passando ali atrás, tem carro, avenida ali do lado, e a gente conversa numa boa, e nada, o barulho externo influencia na parte interna do carro, então tem um bom isolamento acústico. Se você, normalmente a gente procura um vídeo para comparar o nosso carro, o desempenho do nosso carro com a das outras pessoas, né, para saber se está tudo bem, se o parâmetro é o mesmo. Ou então se a gente está na curiosidade a respeito do carro para decidir uma compra, eu não sei qual é a sua situação. Caso você esteja nessa situação de decidir pela compra, o Peugeot 208 é um carro muito, muito bonito. A parte externa dele, o layout dele, ele tem um visual meio futurista, ele é compacto, mas ele é moderno, né? A parte externa dele é uma parte bonita. A parte interna eu acho que sobressai mais ainda, porque tem um padrão de acabamento muito bom se comparado com os carros da categoria. Eu vou até tentar mostrar aqui, ó, umas coisas legais. Por exemplo, o volante. O volante, ele é um volante menor, ele tem um raio menor, que facilita muito para a gente poder fazer as curvas ali, as manobras no dia a dia. Tem uns detalhes assim cromados aqui dentro no volante, né, aqui nas maçanetas, nas portas. Quer dizer, é um carro, você pode ver, ó, detalhes, cadê o detalhe cromado ali? Pegador ali. Pá, pá, pá. É um carro que. Ó, o painel, né? O painel dele também é um painel bonito, né? No volante tem comandos, é um carro tecnológico. O computador de bordo fica numa posição boa de ver. Aqui também, ó, você tem. Você consegue ver aqui né, o painel, velocidade, todos os marcadores ali com mais tranquilidade. É um carro bonito, de fácil digeribilidade, de uma boa pegada, ele é leve, a direção elétrica dele é impressionante como é leve, ele é fácil, né, de não te dar trabalho, ele é gostoso de dirigir. Até quem não gosta muito de dirigir acaba se sentindo bem, né? Tem uma boa posição de direção aqui. Enfim, é um carro que a gente recomenda. É até impressionante, porque
estava lembrando aqui agora que quando eu fui comprar esse carro em 2017, quando me deram a dica dele, eu olhava no trânsito para procurar, né, para ver, eu via, era difícil, era raro. Quando eu vi um carro, um 208, eu ficava ali tentando chegar mais perto e tal, para poder observar melhor. E hoje, eu estou aqui no trabalho, acabei de chegar no trabalho, é muito a presença desse carro no mercado, né? Ele está um carro muito mais presente. Eu não sei quantas unidades vendidas, mas esse parâmetro deve estar aí na internet. Mas hoje ele é um carro que você encontra com mais facilidade no trânsito, no dia a dia. Então, quer dizer, é um carro que vale sim a pena, vale sim o investimento. Se você quer ter um carro bonito, quer ter um carro confortável, quer ter um carro seguro, quer ter um carro que te dá um bom retorno de economia, é um carro que eu recomendo sim. Claro que tem problemas na rede de oficinas, né? Algumas pessoas aí ao longo do Brasil reclamam. Aqui em Brasília a gente tem três, pelo menos. Não precisa andar tanto para precisar um serviço, né? Mas tem problemas de revenda, né? Ainda tem uma desvalorização muito grande a marca, e as pessoas, por não terem conhecimento do quão bom esse carro é, tendem a não procurar comprá-lo. Então a pessoa precisa, além de, né, trabalhar o preço para revender, ter um pouquinho de paciência com o tempo. Mas fora isso, é um carro que vale a pena sim. Se você não se importar com esses detalhes na hora de revender, é isso daí, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de alguma forma possa te auxiliar no que você procurou encontrar, né? E eu vou deixando aqui um abraço. Se você tiver alguma dúvida mais específica, me faça uma pergunta aí, que se eu tiver a resposta, com certeza vou ter o prazer de te ajudar, tá bom? No mais, um grande abraço, fique bem e eventualmente vamos ver a revisão dos 30 mil. Um abraço.